Olá, turminha do terceiro ano B, estamos aqui com mais um dia de aula e hoje, uma quarta-feira, dia 15/7, iremos trabalhar no nosso componente curricular de ciências, o som. Nas aulas passadas, nós estivemos trabalhando sobre a luz e hoje iremos trabalhar o som. E nessa aula, nós iremos desenvolver noções básicas sobre o som, conhecer as propriedades dos sons e espero que fique muito atento à videoaula e também consulte o livro para que vocês resolvam, sem nenhuma dúvida, as atividades propostas. E o que eu peço para vocês é que vocês organizem um local adequado, onde não tenha barulho, onde fique bem confortável, com todo o material disposto para vocês não precisar se atrasar em nenhuma atividade. Então, vamos lá. Hoje, uma quinta-feira, aliás, uma quarta-feira, dia 15/7 de 2020, iremos trabalhar sobre o som, no livro capítulo 3, no livro de ciências. Então, vamos ver quais são essa proposta de atividade de hoje que fala sobre o som. Antes de iniciar a aula, nós poderíamos estar na nossa sala de aula e iríamos fazer essa atividade, com certeza ia ficar bem legal. Mas infelizmente não estamos, mas na casa de vocês, no conforto da casa de vocês, vocês podem fazer essa atividade. Qual é a atividade? Primeiramente, vocês vão fechar os olhos, mais ou menos 2 ou 3 minutos, e prestar atenção aos sons que você pode ouvir ao seu redor. Então, pare um pouquinho, feche os olhos e capte aí todos os sons que vocês conseguem ao redor de vocês. Depois vocês vão descrever esses sons a seguir. Esses sons transmitem alguma sensação para vocês? Qual? Então, vocês vão responder que sensações esse som transmite para vocês. E agora iremos seguir o nosso conteúdo. Então, na página 64, nós iremos iniciar o conteúdo. Diz o seguinte: o som é uma forma de energia que se espalha pelo espaço, em forma de ondas sonoras. Essas ondas, elas causam a vibração do meio em que se espalham. Então, observem aí essa imagem. O ar ao redor dela passa e vibra também os objetos. Então, a vibração está acontecendo através dos movimentos aí dos instrumentos musicais, dos equipamentos usados pelas pessoas. Não podemos ver as ondas sonoras, mas nossas orelhas, elas captam as vibrações que elas causam no ar. Nós percebemos os diferentes sons do ambiente porque eles fazem vibrar na nossa membrana que existe dentro das nossas orelhas, que chamamos o tímpano. E os elementos da imagem não estão na mesma proporção. Fantasias. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a propriedade do som. O que faz um som ser diferente um do outro? Então, o som, ele tem algumas propriedades que o caracterizam. Então, as propriedades do som são 4. Intensidade, duração, altura e timbre. Então, observa aí esse diálogo entre duas crianças. O rapazinho chegou e disse: "Oi, Carla, vem cá." Não precisa gritar. "Oi, Carla, vem cá." Nem falar tão baixinho. Vou fazer essa leitura novamente usando as propriedades do som. Ele chegou e disse: "Oi, Carla, vem cá." Não precisa gritar. "Oi, Carla, vem cá." Nem falar tão baixinho. Então, a intensidade do som também é chamada de volume. Então, quando a gente aumenta o volume do som, né, que dói nos ouvidos, então ali é a intensidade do som. Então, um grito tem uma intensidade maior que um sussurro, por exemplo. Quando vocês estão no recreio, né, gritando, aquele barulho todo, ali é a intensidade da voz de vocês que aumentou. Vamos para a seguinte. Nós temos aí 2 imagens de um guarda de trânsito,
onde na primeira imagem ele ele usa o apito fazendo apenas um pi, e no outro ele demora mais um pouquinho, pi. Então aí chama-se a duração do som, que diz respeito ao tempo durante o qual o som é emitido. Então, para indicar que os carros podem seguir, o guarda emite um som curto com o apito. Ele faz pi. E para indicar que os carros devem parar, ele emite um som mais longo. Pi. Então, isso chama-se a duração do som. Então, vamos agora resolver essa questão aqui, na questão 2, lendo e observando essa tirinha. Na primeira imagem diz assim, o vizinho está ouvindo o som alto de novo. E aí tá o barulho, né? Bum, bum. Dessa vez está muito alto. Olha só, as janelas estão até tremendo. Bum, bum, bum. Então, de acordo com essa tirinha, qual a propriedade do som está incomodando os personagens dessa imagem? Letra B. O som pode fazer as janelas tremer? Explique. Seguindo adiante, nós vamos agora observar essas duas imagens. Na primeira imagem, tem um gatinho aí dormindo, cochilando, e ele tá miando, né? Fez um miau. Na outra, a gente percebe que o gato se espantou com um forte barulho que vem lá daquela casa, que fez cabrum, um raio que caiu. Então, aí está indicando a altura do som. A altura indica que o som é agudo ou grave. Quanto mais alto for o som, mais agudo ele será. O miado de um gato é mais agudo que um trovão. Por exemplo, na escrita musical, as notas musicais elas indicam a altura do som. Então, é claro que nós vamos saber agora diferenciar que o miado do gato é bem mais agudo que o trovão. Às vezes um gato mia perto da gente nem tem medo, né? E quando um trovão, quando a gente escuta o barulho do trovão, a gente se assusta. Na próxima, é o seguinte, ao ouvir uma canção, podemos distinguir os sons dos instrumentos, bem como a voz de quem está cantando. Então, a gente pode descobrir se quem está cantando é um homem, se é uma mulher, se é uma criança. Então, essas diferenças entre um som e outro são chamadas de timbre. O timbre também nos permite reconhecer a voz das pessoas. Então, eu posso, sem ver vocês, né, na sala de aula, com a cabeça baixa lá no birô, eu posso saber quem foi que me chamou. Eu posso responder falando o nome de um de vocês, mesmo, porque eu já conheço a voz de vocês. Agora vamos resolver a atividade da questão 3. De acordo com o que estudamos, vamos agora resolver essa questão. Ligue as colunas relacionando corretamente as propriedades. Ligue as colunas relacionando corretamente as frases às propriedades do som. Então, nós temos a intensidade, a altura, a duração e o timbre. Se lembre que essas são as 4 propriedades do som. Então, vão ligar de acordo com cada frase aí ao lado. Seguindo adiante, na questão 4, nós vamos fazer o seguinte. Complete a cruzadinha com as propriedades do som exemplificadas em cada situação. Então, na letra A diz o seguinte. Carlos sussurrou na orelha de sua mãe. Então, qual propriedade do som aí foi utilizada? Letra B. Consegui ouvir o piano na música que tocava em casa. Então, qual foi a propriedade do som que ele utilizou ali? Ele percebeu que a música era tocada com o piano. Ouviu o som grave do trovão. Qual foi a propriedade utilizada aí? O celular tocou por 5 minutos seguidos. O telefone tocou lá sem parar, né? Então, você já sabe qual é a propriedade aí utilizada. Seguindo adiante, na quinta questão, leia o quadrinho
e responda a questão. Crianças, falem mais baixo, vocês estão gritando. A qual propriedade do som a professora está se referindo? Explique. Então, estudar o som foi muito bom. Nós descobrimos aqui as propriedades dos sons. Se lembram aí? As propriedades do som são 4. Quais são elas? Intensidade, altura, duração e timbre. Espero que tenham gostado da aula. E fica em casa. Até a próxima aula e um grande abraço da professora Marlene Feitosa.